Olá, estamos aqui hoje para poder meditar na palavra de Deus. E a palavra hoje é 1 João, capítulo 2, que nos diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não sabia a verdade. Antes, porque a sabeis, é porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todos aqueles que negam o Filho, esses não têm o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permaneceis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas
como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém. Que palavra poderosa, né? Só em ler a gente já sente um montão de coisa aqui que já vai, epa, né? É interessante que já começa falando assim que nós temos um advogado, né? Dentro daquela conversa que nós estávamos tendo antes, né? Que como que a igreja tem errado nessa situação, como a igreja tem dificuldade de lidar com o pecado daqueles que são de casa, né? Nós estávamos comentando aqui, porque a igreja está pronta para receber o pecador que está lá fora, né? A prostituta, o viciado, né? E está pronta para receber, sabendo de que ele se arrependendo, o sangue de Jesus purifica de todo pecado, né? A gente ensina isso, a gente tem todo carinho com quem está chegando do mundo, mas nós temos muita dificuldade em lidar com o pecado interno. Quando alguém peca na igreja, a primeira coisa que todo mundo quer fazer, é expulsar, vai embora, rua, né? Sendo de que aqui fala, filhinhos, nós temos um advogado junto ao Pai. Se nós tratamos tão bem aqueles que estão lá nas trevas e vêm para a luz, por que não tratarmos também bem aquele que já está na luz e que cometeu um erro, que cometeu um pecado, né? Sendo que aqui fala que nós temos um advogado. E nós somos os filhos de Deus. E como filho, precisamos ser tratados como filho, precisamos tratar um ao outro dentro da igreja como filho de Deus. Ninguém, o normal, não vou dizer nem ninguém, né? O normal é um pai, quando percebe que um filho errou, não é expulsá-lo de casa, é chamar esse filho para mais perto e o quê? Disciplinar, orientar, né? Até mesmo dar certos castigos, né? Até ele chegar, dar a condição para ele se arrepender e ter uma mudança de vida. E muitas vezes nós, como igreja, não estamos fazendo isso. Estamos expulsando, como se eles fossem filhos das trevas. Mas se somos filhos da luz, se reconhecemos que as pessoas que estão dentro da igreja aceitaram Jesus, mesmo que cometam pecado, precisam ser tratados como filhos de Deus, dignos de serem o quê? Perdoados. Dignos de terem um advogado junto ao Pai. Então imagina, gente, Jesus está lá diante do Pai, intercedendo por nós, apresentando o sangue que ele já derramou por nós, porque todo mundo peca, gente. Todo mundo peca todo dia, né? É bobeira achar de que ninguém peca. Um pensamento errado, um sentimento errado é pecado, gente. E a gente às vezes quer dar categoria de pecado. Pecado pequeno, pecado grande, pecado médio. Pecado é pecado. As consequências que às vezes vão ser diferentes, né? Gente, é sério isso, tá? Eu gosto de falar isso bem abertamente, né? Que é tanto pecado aquilo que você pensou como aquilo que você praticou. Então não tem medida de dizer assim, a menina que dormiu lá com o namorado e aquela que só pensou e que só desejou, né? É a mesma coisa. Se ela sonhou, se ela pensou, se ela desejou, Jesus viu aquilo ali. É pecado do mesmo jeito. A única diferença é que pensamento não vai dar gravidez. Não vai dar AIDS. Não vai dar nenhuma doença venérea. Pensamento não pega a doença venérea nem gravidez. Essa é a diferença. Não tem essa consequência. Mas diante de Deus é pecado do mesmo jeito. Se não se arrepender, vai para o inferno do mesmo jeito. Só que a gente tem que prestar atenção no que a palavra de Deus está dizendo aqui. E eu quero estar abrindo para que cada pessoa venha falar um versículo que pulou. Eu sei que na hora que eu estava lendo, já escutei alguém falar assim, meu Deus, né? Então, assim, eu queria que cada um falasse um pouco sobre esse versículo que pulou na hora em que foi lido, tá? Porque aqui eu não tenho que estar falando sozinho. Eu quero que cada um fale um pouco, né? Eu só dei essa abertura dessa coisa que me incomoda muito, mas depois eu vou estar falando sobre um outro assunto no meio desse capítulo aqui.
Claro, se alguém também não falar primeiro que eu. Vamos lá, gente. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos lá? Fica um olhando pro outro. Vai lá, Claudilene, vai você. Aqui está dizendo aqui, aquele que diz, eu conheço e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Não é isso? Então a pessoa está na igreja, está pensando que está obedecendo a Deus, mas não está. Faz tudo errado. Né? Não está obedecendo a palavra de Deus. Ele pensa, está se enganando. Sim. Não é isso? Está se enganando. É porque muita gente diz que fala a palavra, prega a palavra, mas não vive. Mas não vive. Tá odiando, Isso. tá Isso tendo mesmo. inveja, tá Mal, competindo, inveja, tá raiva. puxando o tapete do outro. Isso. Não adianta. Lê a palavra, prega a palavra, Isso. Fala, mas não canta, vive a mas palavra. não vive, não adianta nada. Isso aqui realmente é uma grande exortação, né? É uma grande exortação. Você diz que a palavra tem em você, às vezes só tá na boca. Só na boca. Não tá no coração, ainda não caiu no coração, né? Verdade. Só tá na boca. Fala, Então, fala. Isso, né? Que muitos me louvam com os lábios, mas o coração está bem longe de mim. Sim. É muito triste. É isso aí. Vamos lá, gente. Mas aí, pode falar, Adriano. Falar. O versículo 27, né? Eu sempre tive um pouco de dificuldade com esse versículo, quando fala que e a unção que vos recebeste, dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentirosa, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Ou seja, a palavra de Deus fala que a unção, ela fica em nós e ela nos ensina. Ou seja, acerca de como ela acende um alerta, uma luz vermelha. Essa unção acende uma luz vermelha, ó, não vai por aí, não vai pular. E muitas vezes o irmão pega esse versículo aqui, achando que não precisa ler a palavra, não precisa meditar, não precisa estudar. Já tem a unção. Já tem a unção ensina tudo. Não precisa ir para a escola dominical. A unção, na realidade, é a presença do Espírito Santo dentro de você, que vai fazer com que você entenda melhor a palavra, por isso você tem que ler, por isso você tem que meditar, por isso você tem que estudar. E o Espírito Santo, essa unção, ela vai realmente nos conduzindo, né? Vai fazendo, mas conduzindo aonde? Através da palavra. Sim. Vai nos conduzindo através da palavra, vai nos dando essa luz vermelha, epa, isso tá errado, né? Ó, não vai por aí não. Não vai nessa não, que você vai estar se dando mal, né? Às vezes as pessoas falam coisas assim comigo, eu falo assim, ai, Senhor, misericórdia, né? Porque a gente está vivendo tempos muito difíceis, né? Então eu falo, tem certas coisas que eu prefiro não saber. Eu falo, não conta isso pra mim, porque eu não quero contaminar meu coração com isso, sabe? Não me fala, porque eu vou me tornar pior do que essas pessoas estão fazendo essas coisas aí, porque meu coração vai ficar terrível, vou ficar com raiva, né? Vou, de repente, daqui a pouco, desejar a morte de alguém, gente. Aí eu vou estar pecando mais do que quem está fazendo as coisas erradas. Não saber. Então, é preferível não saber. Então, o que acontece? A unção vai te dar aquele alerta. Epa, não vai nesse caminho, não. Presta atenção, né? Aí eu, não quero saber isso, não. Não vou deixar isso entrar no meu coração. Eu não vou deixar isso entrar no meu coração. Né? Porque a gente está totalmente sujeito a errar, a pecar o tempo todo. E essa unção que vai nos fazer lembrar, a unção, né, a presença do Espírito Santo, é que vai nos lembrar do que está na palavra e vai nos dar esse alerta. Né? Ó, para por aí. Para por aí que daqui a pouco você vai chegar num caminho que não vai ter mais volta, né? Então, na realidade, quando fala nisso, fala dessa unção que é a presença do Espírito Santo dentro da gente. Mas isso não significa que você não tem que ler a Bíblia, que você não tem que estudar, que você não tem que meditar, que você não tem que estar no meio dos mestres para poder te ensinar, porque a unção que fala aqui é essa presença do Espírito Santo, que o maior mestre que existe realmente hoje vivendo em nós é o Espírito Santo. Mas como que ele vai se ensinar se você não lê? Qual professor que vai conseguir ensinar alguma coisa para o aluno que não faz um exercício de casa? Né? Que não vai lá na aula e presta atenção no que o professor está falando e faz o exercício. Né? Então, o Espírito Santo ele vai nos lembrar. Mas para ele nos lembrar, nós temos que ler. Para ele nos lembrar, nós temos que receber a aula de alguém, gente. Não tem como. É interessante falar porque a Bíblia fala que nós somos dispenseiros. É como quando a gente lê a Bíblia, a gente vai
ali, né, alimentando essa dispensa. Uhum. Aí o Espírito Santo vai lá na hora certa, pega aquela palavra, Olha que maravilha. na hora certa e faz você falar aquela palavra para alguém, Que ou até mesmo para você mesmo. Melhor ainda. Para você mesmo, para você alertar de vez mesmo, porque eu creio que isso daqui seja o cumprimento daquela, quando fala crescer na graça e no conhecimento. Sim, sim. É o quê? O Espírito Santo realçando a palavra de Deus na nossa vida. Interessante essa da dispensa, cara, maravilhoso, né? Que quando você vai depositando, vai lendo a palavra, vai meditando, vai depositando, às vezes vai até memorizando palavras, gente, incrível, sabe? Incrível. Eu tô assistindo a última temporada do The Chosen, né? E aí quando começou a falar, eu repetia tudinho já, tudo que tava armazenado aqui dentro. Aí na medida quando Jesus falava lá, eu já sabia todas as palavras que ele ia falar. E eu ficava assim, que legal, eu sei, sabe? Tava armazenado lá dentro. Eu não fiquei memorizando, batendo aquilo. De tanto ler, aí já sabia tudinho que Jesus ia falar, sabe? E eu fiquei tão contente, né? E porque é exatamente isso. Você vai colocando na dispensa, né? E na hora ele vai lembrar. E isso é o propósito, né, de Deus na nossa vida, é isso, de que a gente vive constantemente enchendo esse depósito. Eu achei ótimo isso, esse depósito, porque na hora que você precisa, você vai e retira, tanto para servir alguém, ou como para servir você mesmo. Você fala, tá vivendo uma situação e de repente vem uma palavra assim, ó, não é isso não. Aí dentro daquela palavra que você já leu, que você já estudou, vem uma resposta para aquela situação que você poderia fazer errado, né? Porque o Espírito Santo, ele vai lá e te lembra, né? Ele vem e te ensina, né? Ele vem e te ensina. Aí sim. Mas o detalhe todo é que essa história aí que né, o irmão tá falando é de gente preguiçosa, que acha que a unção tá aqui dentro de mim, eu já sei tudo, né? Gente, é um absurdo, né? É um absurdo, né? Mas, ó, é jóia demais. Alguém quer mais falar, gente? Senão eu vou falar sozinha. Vamos, Heloísa. Tá todo mundo olhando pra você, Heloísa. Esperando, né? Não, eu parei aqui no 18 e na parte A do 19. Fiquei até assustada. Ai, meu Deus. Até medo. Porque fala assim, filhinhos, já é a última hora. E como viste que vem o anticristo, também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. É assustador. Extremamente. Extremamente. Todo mundo está falando assim, qualquer hora o anticristo vai se revelar, o anticristo vai se revelar. Fica esperando do mundo, vamos dizer assim. Aí, de repente, a palavra diz que vai sair, muitos anticristos vão sair do nosso meio. Sim. É assustador. Assustador mesmo. É. Porque depois fala assim, eles saíram do nosso meio. Entretanto, não era dos nossos. Porque se tivesse sido dos nossos, teria permanecido conosco. Todavia, eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles Era dos nossos. É esquisito. Mas é ótimo, gente. Essa parte aí foi a parte também que eu queria muito falar sobre isso, né? Que, na realidade, dentro, né, do que eu tenho orado e tal, às vezes as coisas vêm muito claras, sabe? Muito claras, né, para mim, com relação a esses anticristos, sabe? Que exatamente saíram do nosso meio, tá? E hoje a gente está vendo isso muito claramente, tá? Muitos anticristos funcionam. Porque é a última hora. Que já estão na última hora. E essa questão do anticristo, a gente pensa assim, alguém que é contrário à igreja, alguém que quer, né, fechar a igreja. Todo mundo só vem com essa mentalidade assim, totalmente, né? Gente, vai perseguir, não, ele vai ser dentro. E por que ele é anticristo? Por que ele é anticristo? Porque ele está querendo ser o Cristo. Ele é anticristo porque ele quer ser ele quer ser o Cristo. Ele quer ser... porque tem o poder, tem a unção, então acho que ele já é o próprio Cristo, é o perfeito. É o risco que todo mundo que tem muita unção corre de ser um anticristo, tá? De achar de que ele é o próprio Cristo. Gente, vou falar um negócio aqui que vai realmente criar polêmicas, tá? De repente até entre nós.
eu vendo o The Chosen mais uma vez, e quando eu vi Jesus falando assim, ó, muitos, tá? Muitos. Ele falava que muitos iriam ser perseguidos por causa do nome dele, por amor a ele. Ele iria trazer divisão entre pai e filho, marido, mulher, né? Por causa dele, por as pessoas defenderem ele, iriam ser expulsos de alguns lugares, expulsos de casa. Iriam criar inimizade entre as pessoas. E aquilo foi um choque muito grande para mim, porque eu vi o cenário que a gente está vivendo hoje. Sabe? O cenário que a gente está vivendo hoje, de pessoas sendo expulsas da igreja por não fazer parte de determinado partido político, tá? Eu vi, gente, eu vi numa cidade do interior que a igreja estava mandando todo mundo embora, expulsando quem não estava de acordo com a ideia política do pastor, tá? Soube de uma pessoa que foi expulsa de casa porque não aceitava a mesma ideologia da mãe. De hoje em diante, você não é mais minha filha, tá? Pessoas que se tornaram inimigas, porque uma defendia um partido, outra defendia outro, tá? E quem não defendesse aquele partido não era mais nem de Deus, era do capeta. E isso está acontecendo, tá? Isso está acontecendo. Eu estou deixando de ter comunhão com alguns amigos porque tem a mentalidade fixa só naquilo, né? E ali, naquele momento, eu vi assim, gente, a gente ser perseguido por causa de Jesus é uma honra. A gente ter problemas dentro de casa por causa de Jesus é uma honra. Só que a gente está sendo perseguido e a gente está tendo problema nos nossos relacionamentos não por causa de Jesus, por causa de uma pessoa. E para mim, falo de meu coração aberto, é um dos anticristos. Que se tomou o lugar de Cristo na vida de muitas pessoas. E eu vou ter coragem de botar isso aqui no YouTube. Porque tem muita gente enganada, com a mente entorpecida, embriagada, que não percebeu isso. Que já estão apoiando o anticristo. Sem perceber. Achando de que a igreja precisa de alguém para protegê-la. Senão as igrejas vão fechar. Palhaçada. A igreja é a maior autoridade nessa terra. A igreja foi feita para influenciar a sociedade. A igreja já tem o poder de influência. A igreja já tem o Cristo poderoso, que tem o poder no céu, na terra e no inferno, para proteger ela. Não precisa de ninguém para proteger, não. E aí, quando a pessoa aceita que alguém venha proteger, está fazendo essa pessoa o quê? Um Cristo. E é um anticristo. Todo aquele que quer ficar no lugar de Cristo para comandar todo mundo, gente, é o anticristo. E a gente está cheio de anticristos por aí. Nas nações tem os anticristos. Está sendo pipocado os anticristos em tudo quanto é lugar. Nós já estamos vivendo o tempo, a última hora. E precisamos ficar alerta com relação a isso. Porque a coisa vem sutil, vem embriagando. Eu oro todos os dias para que Deus liberte a igreja dessa embriaguez, desse entorpecimento, dessa sedução, que a igreja foi seduzida. Eu falo, Senhor, a tua noiva foi seduzida, a tua noiva foi embriagada. E está na hora do Senhor ajudar essa igreja a despertar. Que a palavra fala, desperta tu que dormes, levanta dentre o morto, Cristo te esclarecerá. Então, eu falo, Senhor, esclarece, Senhor, esses que estão adormecidos, esses que estão entorpecidos, esses que estão embriagados com o anticristo. E, gente, isso é sério. Nós já estamos vivendo a última hora. Estamos convivendo com anticristos. E é só um preparo para quando o anticristo mor aparecer, todo mundo já está acostumado, já está debaixo dessa influência, sabe? De aceitar que alguém vai te proteger. Nós, como igreja, nós não precisamos ser protegidos. Nós já temos a proteção do Todo-Poderoso. Fica aqui o meu desabafo, fica aqui exatamente o que a palavra de Deus me mostrou com tudo isso, gente. O anticristo já está aí. E muitos estão se tornando falsos profetas para poder, sabe, proteger esses anticristos. A igreja foi seduzida. Para poder usar o poder de influência
que a igreja tem para poder alcançar a massa em benefício do anticristo. Essa é a realidade que a gente está vivendo hoje. Não só no Brasil, como nas nações. É o que a palavra está dizendo, gente. A gente já está vivendo esse tempo do fim. E precisamos entender que saiu do nosso meio. Saiu do nosso meio. Eu não tenho medo de dizer isso. E falei para alguns amigos meus. Essa pessoa era profeta do Senhor. Hoje é um falso profeta. Porque se corrompeu. Porque se vendeu. Sabe? E é isso aí, gente. A gente está vivendo isso aqui. A realidade é essa aqui, ó. E hoje está difícil, às vezes, a gente ficar em determinadas igrejas. Está difícil. Porque a mentalidade, todo mundo está defendendo esse anticristo aqui. E aí a gente não tem mais estômago para poder entrar em determinadas igrejas que estão totalmente entorpecidas, tá? Apoiando o anticristo, achando de que é alguém que vai me proteger. Não precisamos de ninguém para nos proteger. Já temos a proteção do verdadeiro Cristo. Amém. É isso que eu creio. E é isso que essa palavra me fez, assim, enxergar, sabe? Enxergar. E eu tenho orado todos os dias por isso, sabe? Para que Deus venha despertar, tirar a igreja desse entorpecimento, dessa embriaguez, dessa sedução pelo anticristo. E que possa buscar realmente, sabe? Esse esclarecimento no verdadeiro Cristo. Porque a palavra de Deus diz isso, gente. Desperta tu que dorme. Levanta-te dentre os mortos. Para de viver no meio do mundo. Para de ser igual ao mundo. Um morto e uma pessoa dormindo, tudo junto, é a mesma coisa. E você que está vivo, mas está no meio do mundo, está como morto. E Jesus te chama hoje. Desperta, tu que dorme. Levanta-te dentre os mortos. Cristo te esclarecerá. E é o meu clamor para que Cristo venha esclarecer cada um que está adormecido, entorpecido pelo embriagar do anticristo que está querendo usar a influência poderosa que nós, como igreja, temos. Nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, para influenciar aquele que está em trevas, para não deixar apodrecer aquele que tá morrendo ali no pecado. Essa é a nossa função. Nós temos essa autoridade dada pelo próprio Cristo para poder ser luz e ser sal da terra. Nós não precisamos de proteção de ninguém. Nós temos o Todo-Poderoso conosco. E se Ele está conosco, ninguém pode nos deter. Sabe? Basta uma palavra dele para poder acabar com tudo. Um sopro dele destrói. Se você não crê nisso, gente, está aqui ó, na Bíblia. Está aqui na Bíblia, tá? Não está, Adriano? Escrito na Bíblia diz que com um sopro ele não pode fazer isso? Sim. Amém. Entendeu? Então é isso aí, gente. Alguém quer falar mais uma coisa depois dessa? Ai, meu Deus. No 26 fala assim: isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Isso aí, o engano. O engano. Com aparência de cristão, de verdadeiro. É cristão. Que dizem sai do nosso meio. São anticristos, né? Sai do nosso meio. São pessoas que conhecem a palavra, tal. Mas de repente vem com o espírito de engano e começa a querer influenciar a igreja. Mas influenciar a igreja para quê? Para tirar o foco que é Cristo. A gente sabe muito bem, né, que fala sobre a operação do erro, onde a mentira se tornou verdade, né? E a verdade se tornou mentira. A gente está vivendo na época dos fake news, gente, que todo mundo pode falar o que quiser. Mataram a Preta Gil acho que 1000 vezes, né? Toda hora a Preta Gil tá morta e aí tiram o coisa, volta. É uma palhaçada, gente. Uma mentirada o tempo todo. E muitos loucos acreditam nessas mentiras e ficam sofrendo, sabe? Sofrendo por causa de mentiras, gente. A operação do erro o tempo todo. Mentira sendo dada como verdade e chega no ponto que você já nem sabe mais. É verdade ou mentira? Gente, é um absurdo, um absurdo. A gente tá vivendo nessa época de muito engano. O pior de tudo é a questão do engano, porque não é só... Eu acho que a Adriana vai poder explicar melhor a respeito disso, né? Da questão do engano. O engano é porque é algo que é muito parecido. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sobre a questão da mentira, que é uma coisa escancarada, e do engano, né? Que vem com carinha de verdade. Vamos, fala um pouquinho sobre isso. Porque o engano, na grande realidade, são coisas que nos ludibria, né? Tem aparência de verdade, muitas das vezes é
para ouvir é de forma gostosa, Sim. é de coisa apalpável, né? Uhum. De se pegar, de se ouvir, mas no fundo mesmo é uma mentira. Uhum. E conforme ali eu falei dessa unção que Sim. nos desperta, né? Uhum. Para poder a gente entender um engano, e são coisas que é necessário verdadeiramente a igreja despertar. Sim. É necessário despertar, porque senão a própria palavra de Deus fala que na ceia, antes do versículo 23, que é tradicional, né, de ceiar, a Bíblia fala que é bom que haja, né, as heresias, as contendas dentro da igreja. Ele falando da ceia. É bom que haja isso para o quê? Para que os que estão na luz, os que estão na verdade, venham a ser manifesto. Porque senão não tem como separar de certo modo. Porque a Bíblia fala que naquele grande dia, Jesus vai separar o joio do trigo. Ninguém pode separar agora. Ninguém pode separar. E qual é a única forma humana de separar isso? Essa situação. Para quê? Saber discernir. Discernir. Saber discernir. Saber o que é engano e o que é verdade. É isso aí. Tem aquela aparência ali, mas a pessoa que tem unção percebe. Percebe. Isso aí. Eu vou mais profundo ainda porque tem vezes que Deus nos revela as coisas, o Espírito Santo nos revela e a gente fica embabacado porque a gente se deixa levar pela aparência. Pô, a pessoa tem uma carinha boazinha, né? Sim, Legalzinha. sim. Pô, a pessoa tão boa. É prestativa, é produtiva. Mas muitas das vezes tá lá o engano. E a gente, como igreja, se deixa levar. Tolera Jezabel. Esse que é o detalhe que está lá na palavra, né? Porque Tolera não Jezabel. tá tendo, a gente não, infelizmente, no outro dia eu estava lendo a Bíblia, veio aquela palavra veio para mim bem assim, é porque a gente não está dando trabalho de mastigar os legumes. A gente já está comendo os legumes umitados. Um mito, que é a fofoca e a Meu Deus do mentira. céu, A gente não estamos tendo trabalho de perguntar ao Espírito Santo que é verdade. Ui! ou Ui! A gente Agora tava foi aceitando, fundo. né? É isso aí. Aceitando, porque É isso comida aí. vomitada Já tá mastigado, você não engole. mais fácil de ingerir do que ter trabalho de mastigar ela. E, gente, olha o alimento maravilhoso que temos aqui, ó. Sabe, eu creio profundamente num grande avivamento disso, ó. Um avivamento de fome pela palavra, de pesquisar a palavra, de olhar e falar assim, "Ih, isso aqui tá errado, olha. Opa, não posso fazer isso não. Esse Ih, tempo todo eu estava o acreditando. tempo todo eu tava acreditando, olha, e o que é isso, sabe? Eu creio num avivamento assim, sabe? Da gente, de realmente fazer o que nós estamos fazendo aqui, né? A gente tá fazendo nível pequeno, né? 3, 4, 5 pessoas às vezes que vem aqui, mas a gente lê a Bíblia e vê, olha, vamos despertar aqui, o que está escondido aqui, ó. Tem mistério do evangelho que ainda precisa ser revelado, né? E aí a gente, como é que ele vai revelar esse mistério se a gente não para e vai lá, vou investigar, né? Mistério se investiga, gente, né? Então, vamos investigar. Opa, peraí, não, mas aqui também diz, mas aquela outra palavra diz isso. Vamos cavar o tesouro aqui, vamos procurar onde está a pérola. Onde está a pérola aqui, gente? Então, o versículo também diz isso e tal, e tal. Espírito Santo, me mostra onde está aquela palavra assim, né? Me dá uma outra palavra que encaixa com essa aqui. Pá, gente, é o que a menina falou, a Janeira falou. Não temos o trabalho de perguntar ao Espírito Santo. Né? Acabam engolindo o que já veio pronto. Né? Vamos mastigar, gente. Vamos lá, vamos pesquisar. Não, peraí, mas o que a palavra de Deus diz? Né? Tem certos lugares que eu vou, gente, eu não falo amém, não, sabe? Eu fico quietinha. Tem certos hinos que eu também não canto, tá? Eu vou cantar isso nada, vou declarar isso nada, não sou louca, né? Não, gente, às vezes eu falo alguma coisa que é amém, eu vou olhar assim, falar amém, não. Eu, hein? Não entendi, não vou falar amém. Repete isso aqui comigo, eu. Vamos ver o que ele vai falar, né? Gente, às vezes as pessoas já estão tão, sabe, acostumadas a receber comando, que até a adoração da pessoa é direcionada. Adora isso, fala isso, ninguém. Gente, tem um trabalho de ler a palavra, tem um trabalho de você dar sua adoração espontânea, tem um trabalho de você fazer as suas declarações espontâneas, gente. O Espírito Santo, aquele que sabe tudo, habita dentro de você.
Eu me despertei, até, gente, agora é piada, tá? Eu me despertei 5h30 da manhã, gente, eu gosto de dormir. 5h30 da manhã, eu falei, Senhor, mas tá tão cedo, Senhor? Aí veio um versículo, gente, olha o versículo, hein? A misericórdia do Senhor renova-se a cada manhã. Eu, epa, é de manhã, ela tá renovando agora. Eu, na mesma hora, eu fiquei esperta, Senhor, renova, que a tua misericórdia está sendo renovada agora, Senhor. Renova os meus neurônios, renova, Senhor, os meus órgãos, renova, Senhor, a minha juventude, como a da águia, meu espírito, minha alma, meu corpo. Senhor, vai renovando tudo, porque eu me despertei que é a cada manhã. O sol estava, sabe, amanhecendo. Eu falei, é a hora que a misericórdia está sendo renovada. Eu não vou perder essa oportunidade. E comecei a declarar a palavra ali, ainda deitada. Né? Depois eu voltei a dormir um pouquinho, né, gente? Mas eu despertei que era aquela hora que a misericórdia estava sendo revelada. Eu não ia perder essa oportunidade. Ela se renova a cada manhã. Gente, essa voz, esse versículo veio tão forte dentro de mim, sabe? A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Quando falou manhã, eu falei, sol levantando. E agora? Ih, peraí, eu vou aproveitar agora. Gente, eu quero renovação, gente. Quero renovação de mente, quero renovação da juventude, como da águia. Tudo que tá aqui na palavra. Eu não tô inventando nada não, tá, gente? Tá aqui na palavra. E se tá aqui na palavra, eu posso. Não fale para Senhor, renova a minha juventude como a da águia, Senhor. Tô 64, Senhor, mas quero parecer 44, Senhor. Então, por favor, me ajude. Porque eu tenho 44 anos, gente, com Jesus, né? Mas 64 de vida. Aí, então, eu fico, não, Senhor, renova a minha juventude como a da águia. Gente, a palavra tá aqui, cara. Vamos proclamar, né? Vamos declarar. Fica esperando que alguém declare agora comigo. Adora. Gente, vai adorar. O Espírito Santo vai te ensinar a adorar. O Espírito Santo vai te ensinar a declarar a palavra que você precisa para a sua vida. Deixa essa unção te ensinar. Deixa essa unção te ensinar. Mas enche o teu reservatório, como o irmão falou. Enche o teu reservatório, leia a Bíblia, medita, todo dia perde, sabe? O Espírito Santo me mostra alguma coisa boa aqui. Todas as terças-feiras eu falo, Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem hoje, né? E ele vai falar, tal lugar e tal, eu vou vendo, pô, Senhor, não tem nada muito interessante aqui não, Senhor. Vai dar alguma coisa daqui? Não, deixa comigo. Então, beleza, Espírito Santo, vai que é tua, né? Eu não sei de nada, né? Mas caçar, gente, a gente tem que ser caçadores de pérolas, caçadores de promessa, caçadores, sabe, também de quê, gente? Não é só de promessa, não. Caçadores de confronto também. Senhor, em que eu preciso melhorar? O que a tua palavra diz que eu tenho que ser que eu ainda não sou? Tá? Fica isso aí, gente. Fica essa dica para cada um de nós, sabe? Hoje eu tô muito reflexiva, né? Muito, sabe? Porque eu entendi que quando eu estou perdoando muito uma pessoa, sem dar a oportunidade a ela, para ela se arrepender, eu estou sendo conivente com o erro dela, estou contribuindo para que ela vá para o inferno. Então imagina, se eu estou dando espaço para alguém desfazer de mim, sabe, me xingar e eu continuar ali, perdoe, e não vou lá e confronto a pessoa, eu estou permitindo que ela vá para o inferno. Eu estou permitindo que ela ofenda uma filha do Deus vivo, que uma hora o pai se levanta e vai comprar a minha briga e vai dar ruim para essa pessoa, e a culpa é minha, porque eu não dei espaço para essa pessoa chegar ao ponto de se arrepender, né? Receber o perdão e ir para o céu, gente. Então parece coisas assim que não, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, que é nossa responsabilidade. Ensinar, conduzir o outro ao arrependimento. E às vezes quando a gente está o tempo todo aceitando tudo, deixando fazer o que quer, você não dá essa oportunidade para a pessoa ir lá e se arrepender. Então precisamos marcar limite. Não vai falar comigo assim não. Você está falando com a filha do Deus vivo, tu toma cuidado. Você não sabe com quem você está falando. Você sabe quem é meu pai? A hora que meu pai resolver tomar minhas dores, não vai ficar legal para você. Vai dar ruim. Então é hora de você parar e refletir no que você está fazendo comigo. Né? É minha obrigação fazer isso, gente. E é a sua obrigação também, como filho de Deus, fazer isso, tá? Porque você pode estar sendo conivente com o erro que a pessoa está fazendo com você, porque você está dando espaço, e essa pessoa pode ir para o inferno por não se consertar, porque você está dando esse espaço para ela pecar contra você. Fica também aqui essa pérola, fica aqui essa dica, tá? E vamos terminar a reunião aqui, senão só eu falo, tá bom, gente?